feliz, grato ao Senhor por nós estarmos reunidos para cultuar a Deus, onde nós podemos sentir a presença de Deus através dos louvores. Algo maravilhoso de Deus está neste lugar. Se conseguir, Deus, você pode me acompanhar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz desta forma: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Podeis assentar, pensamento de água da glória. Esta é uma noite de adoração, uma noite para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Apesar de nós estarmos em um culto coletivo, nós sabemos que a adoração, o culto, ele é muito individual. Porque um culto maravilhoso, uns sentem a presença de Deus, outros não. Por quê? Porque o culto ele é pessoal. É uma entrega pessoal de cada pessoa a Deus. Deus, ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Antes de nós chegarmos a este texto, que é bem conhecido da Igreja do Senhor, que foi ministrado muito bem ontem, é importante nós também entendermos o contexto por trás de tudo isto que aconteceu. Nós sabemos que o povo de Israel, reino do norte, ele teve 19 reis. O tempo em que ocorreu este fato foi na época do rei Acabe. E o reino do norte, ele tinha 10 tribos. Vivia um período de reino dividido. 10 tribos. Como capital, Samaria. Só que esses 19 reis que reinaram no reino do norte, todos eles foram reis ímpios. Quando nós buscamos a história, nós vamos ver que a partir da divisão do reino até o cativeiro do reino do norte, que ocorreu pela Síria, e a Síria que levou cativo o povo de Israel do reino do norte, foram 290 anos. Mas escute, nós sabemos que o povo de Israel, a nação de Israel, vivia um período de divisão. Existia o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul teve reis ímpios, mas também teve muitos reis tementes a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que quando nós olhamos para o reino do norte, foram 290 anos distanciado de Deus. Foram 290 anos com o altar quebrado. Porque o primeiro rei, chamado Jeroboão, quando se tornou rei sobre as 10 tribos de Israel, e foi Deus que deu essas 10 tribos na mão do rei Jeroboão I. A Bíblia nos diz que este rei, com medo que as 10 tribos que lhe serviam viessem passar para o reino do sul, porque o lugar de adoração era Jerusalém, aonde estava o templo. Então ele pensou: este povo, ele vai acabar me deixando e vai passar a servir a família de Davi. Então ele constrói um bezerro de ouro, 2 na verdade, e coloca um em Samaria, e impede todo mundo de descer até Jerusalém para adorar a Deus. E ele vai dizer para todos do reino do norte: eis aí o vosso Deus.
que os tirou do Egito. Este bezerro de ouro passa a ser adorado, e o povo mergulha em uma idolatria. Observe que o povo se distancia do verdadeiro Deus. O altar individual de cada um é quebrado. O povo passa a viver 290 anos em uma rebelião contra Deus, com a sua aliança quebrada, desconcertado diante de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, no tempo do profeta Elias, o rei da ocasião era Acabe. Só que quando nós voltamos um pouco na história, nós vamos ver o seu pai chamado Omri. E ele, movido por um sentimento político, aleluia, ele vai casar o seu filho Acabe com Jezabel, filha do rei de Sidom. E esta união fez com que o povo de Israel, rei do norte, viesse declinar ainda mais da verdadeira adoração. Porque diz as Escrituras que Jezabel, quando se casa com o rei Acabe, ela traz a cultura dos sidônios. E nós sabemos que os sidônios tinham como entidade religiosa, como objeto de adoração, aquilo que eles chamavam como Deus, a Baal. E ela coloca em todos os termos de Israel, acaba induzido, influenciado por Jezabel, coloca como religião de todo Israel, o Deus é Baal. Todos devem reverenciar e adorar o Deus Baal. Mas quem era Baal para os sidônios e para o povo de Israel do reino do norte? Baal era o Deus da fertilidade, do clima e da tempestade. Ou seja, Baal era aquele que mandava chuva. Aí você começa a entender por que Deus vai levantar um homem chamado Elias. E um período de crise espiritual, crise de identidade, onde o povo procurava até adorar a Deus, mas não encontrava o Senhor, não encontrava o favor de Deus, porque eles atribuíam a glória de Deus a uma imagem de escultura chamada Baal. Aí começa o contexto de um homem chamado Elias. Capítulo 17, 1 Reis, vai dizer que Elias era um tisbita, morador de Gileade. Aparece neste contexto este homem de Deus. Só que Elias não passou a servir a Deus a partir do capítulo 17. Só que a história dele que nós conhecemos começa aí. Então Elias era um tipo de pessoa que estava escondido, mas em um período de grande crise, onde muitos precisavam ser confrontados para que gerasse arrependimento no coração. Deus levanta um profeta chamado Elias. Aleluia. Deus, ele sabe quando colocar um homem em evidência. E o propósito de Deus em colocar um homem em evidência não é para que ele tenha um nome famoso, não é para que ele simplesmente seja conhecido, é para que ele seja usado para confrontar o pecado, para que almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que este homem, ele chega diante do povo de Israel, diante das autoridades, que acreditavam que quem mandava a chuva era Baal. Observe que este sentimento colocado no coração de Elias não veio do coração humano, não veio do pensamento humano. Era Deus querendo dizer: Elias, vai lá, eu vou provar para este povo que quem manda a chuva não é Baal. Eu vou provar para este povo que a bênção ela vem do alto, ela vem do único Deus. Eu vou provar para eles que eles são abençoados, não é porque eles adoram a Baal, é porque existe
existe um Deus no céu e esse Deus é misericordioso. O povo acreditava que a bênção vinha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus filhos, era porque eles estavam adorando a Baal. A produção agrícola era boa, porque eles estavam adorando a Baal. E Deus levanta o profeta Elias e diz: vamos ver se Baal é Deus. Vai até Acabe, vai até este povo, vai até esta nação e diga para eles que não vai chover. Então Elias se levanta. Até então, um homem desconhecido, mas porém cheio do Espírito de Deus. Um homem cujo nome não era conhecido, porém cheio da presença de Deus. Deus vai levantar pessoas cheias do seu Espírito Santo. Deus vai levantar nesses dias pessoas cheias da sua presença para ser o instrumento de Deus para esta nação. Elias se apresenta e diz: segundo a minha palavra, não vai chover. Muitos olham para Elias: quem está falando é um homem. Mas nós servimos a Baal, ele é um Deus que manda chuva. E começa a passar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e nada de chover. Passa um mês, 2 meses e a chuva não vem. Passa ali 1 ano e a chuva não vem. A seca começa a castigar. Nós estamos vivendo um período de seca, de poucas chuvas aqui na nossa cidade, região norte, principalmente, nordeste, pouca chuva. E nós sentimos o efeito dessas poucas chuvas. E isso não faz nem 1 ano. Agora imagine 2 anos. A agricultura sofreu impacto. As fontes de água começaram a secar. Animais começaram a morrer. Pessoas começaram a passar necessidade porque não tinha alimento suficiente. Neste tempo que Deus usou Elias para lançar uma palavra que iria mudar a vida daquelas pessoas. Escute, igreja do Senhor, a palavra que o profeta Elias disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Não parece ser uma palavra boa, não parece ser uma palavra de bênção, mas era uma palavra que aquele povo precisava ouvir. Nem sempre o que você precisa ouvir vai agradar teu coração. Nem sempre o que você precisa ouvir vai agradar os teus ouvidos. Mas aquilo que vem de Deus, ainda que não agrade os teus ouvidos, ainda que não agrade o teu coração, é isso que vai sarar a tua alma, é isso que vai mudar a tua vida. Porque era esta palavra que iria mudar a vida dessas pessoas. Quando Elias disse isso, o Senhor disse para Elias: Elias, vai para o ribeiro de Querite, te esconde lá, fica lá. Muitos anos já foram se passando aí. Só que Deus envia, irmãos, Elias, e Deus dá ordem aos corvos para que alimente Elias de manhã e pela tarde, trazendo pão e carne. Quando nós vivemos na dependência de Deus, quando é Deus quem envia uma pessoa, Ele se responsabiliza em sustentar. Quando é Deus que está enviando uma pessoa para fazer uma obra, Deus se responsabiliza pela mensagem, Deus se responsabiliza em cuidar, em zelar pela vida desta pessoa. Elias, alimentado por corvos, bebia da água do ribeiro. Os anos vão passando e o ribeiro seca. Talvez quando fosse uma pessoa comum, uma pessoa que não tivesse acostumado com a presença de Deus, uma pessoa que não tivesse comunhão com o Senhor, talvez iria começar a murmurar, dizendo: Senhor, por que tu me enviaste aqui?
Agora a água secou, o ribeiro secou, não tem mais água, como vou viver? Mas não, ele fica na dependência. E vem a voz de Deus para Elias, e vai dizer: Elias, chegou a hora de você levantar os pés deste lugar aonde eu te escondi. Eu quero que você vá para a terra dos Sidônios, para a terra de Sidom, porque lá eu já tenho preparado um lugar para você. Lá eu já tenho ordenado uma mulher viúva, e esta mulher vai te sustentar. Aleluia. Elias se levanta e vai até Sidom. Chega lá, a Bíblia vai dizer as portas da cidade. Ele vai encontrar uma mulher viúva. Esta mulher está juntando gravetos. Elias chega para ela e diz: mulher, dê-me de beber. E aquela mulher prontamente vai buscar água. Mas antes que ela fosse, Elias vai dizer: prepara também um bocado de pão para mim. E aquela mulher se volta e diz: ah, meu Senhor, verdadeiramente eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e um pouco de azeite na botija. E eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho. Depois certamente iremos morrer. Elias diz: mulher, faz assim como tu disseste, mas primeiro faz para mim e depois para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor para ti: a farinha na panela não vai acabar, e o azeite na botija também não vai acabar, até o dia que o Senhor descer chuva sobre a terra. Eu vejo aqui a obra missionária. Quando olho para este texto, eu vejo os mantenedores da obra de Deus. Aquela mulher pensava que não tinha nada, achava que iria perecer, mas ela não sabia que Deus havia escolhido ela para ser uma coluna da obra de Deus nesta terra. E a mulher faz, e Deus opera um milagre chamado multiplicação na vida desta mulher. Pois a farinha começa a multiplicar, o azeite começa a multiplicar na botija. E passa-se os anos, e a farinha não acaba, e o azeite não cessa. Passa-se 3 anos, mais de 3 anos. O Senhor dá uma ordem para Elias. Elias agora retorna, volta para Israel, apresenta-te a Acabe, porque é chegado o momento de eu derramar chuva sobre a terra. Muita gente estava morrendo, muita gente estava sofrendo porque não tinha alimento, porque não tinha chuva. E Elias se apresenta diante de Acabe, e Acabe procura Elias em tudo quanto é lugar de Israel e não acha. Elias está escondido pelo Senhor. O Senhor ainda sabe guardar, o Senhor ainda sabe livrar aqueles que Ele chama, o Senhor sabe guardar aqueles que Ele chama. A Bíblia diz que Acabe procura Elias, e Elias se apresenta porque era o momento, era chegada a hora de Deus provar que Ele é Deus em Israel. A Bíblia vai dizer que Elias se apresenta, e Acabe vai dizer desta forma: és tu o perturbador de Israel? Só quem é profeta de Deus tem ousadia, tem autoridade, não tem o homem. Elias vai dizer: eu não sou perturbador, mas o perturbador é você e a sua família, é você e a sua casa, porque deixaram o mandamento do Senhor. Pastor, qual foi a consequência de 290 anos de idolatria? Qual foi a consequência de 290 anos com o altar quebrado? Qual foi a consequência de 290 anos distante de Deus? O que foi que aconteceu na nação de Israel? Neste período de 290 anos, houve crescimento da violência, crescimento da injustiça. Muitas pessoas ficaram
pobres. Consequência que está com o altar quebrado. Pastor, então, por que eu não consigo levantar minha cabeça? É porque o teu altar está quebrado. Por que então que nada dá certo para mim? É porque o teu altar está quebrado. Por que eu vivo em sofrimento? É porque o teu altar está quebrado. Por que eu não consigo vencer? O teu altar está quebrado. 290 anos, aumentou o sofrimento, aumentou a violência, aumentou a injustiça. Muitas pessoas morreram necessitadas. Por quê? Altar quebrado. Então Elias se apresenta. Ainda bem que quando o altar está quebrado, Deus levanta um profeta. Glória a Deus. Ainda bem quando o homem está desconcertado. Quando a aliança está quebrada, Deus levanta um profeta para nos advertir. Deus usa o profeta Elias. Ele diz: eu lanço um desafio. Os 450 profetas que servem sobre a mesa de Jezabel, eu faço um desafio neste monte. Chama também os 400 de Azera e junta neste monte. Prepara 12 bezerros. Prepara o altar, a lenha, mas não ponham fogo. Então nós iremos clamar, e o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Aleluia, Deus. O povo olha, todo reunido, e diz: esta palavra é boa. Então lá estão os 450 profetas. Elias vai dizer: como vocês são muitos, preparem vocês primeiro o sacrifício. Eles arrumam lenha, preparam o holocausto e começam a clamar por Baal desde de muito cedo pela manhã. E começam assim a fazer sacrifícios, se retalhando, derramando o próprio sangue, clamando, e não há sinal nenhum. Meio-dia, estão clamando, e Baal não responde. Não houve voz, não houve sinal, não houve resposta. Aleluia, Deus. Agora Elias diz que agora é a minha vez. Elias vem, pega as pedras. Só que o texto nos diz que o altar estava quebrado. Diga assim: altar quebrado. Quebrado. A Bíblia vai dizer que Elias, ele vai consertar, reparar, reconstruir o altar. Aleluia, Deus. Por que Elias, tendo o altar, tendo a lenha, por que Elias não clamou? Por que Elias não orou? Sendo que tinha o altar, tinha a lenha e tinha o animal para o sacrifício. Por que ele não clamou para Deus descer fogo? Porque o altar estava quebrado. E altar quebrado, fogo não desce. Altar trincado, fogo não desce. Altar desconcertado, fogo não desce. Altar desconcertado, não há renovo, não há restauração. Aleluia, Deus. Então ele restaura o altar. Escute. Fui pesquisar o que significa altar. Por que Elias se preocupou tanto em reparar o altar? Fui buscar no original a palavra altar. E a transliteração da palavra altar para nós seria mispear. No original hebraico, a palavra altar é constituída de 4 letras. Nós sabemos que no hebraico não tem vogal, é consoante. 4 letras. Mas o que me chama mais a atenção é que cada letra da palavra altar, ela tem um significado. Cada letra significa uma coisa. A primeira letra da palavra altar, ela
se pronuncia desta forma: Mihelá, que significa perdão. Aleluia. A segunda letra, Zeru, significa direito. Glória A a quarta Deus. letra, Berlá, significa bênção. Aleluia. A quarta letra é Raim, significa vida. Então a palavra altar significa perdão, direito, bênção e vida. Aleluia. Aleluia. Agora você entende por que que Elias reconstrói, repara o altar? Porque a primeira palavra para altar é perdão. Aleluia, Senhor. Se eu não tiver o perdão de Deus na minha vida, escute muito bem. Se eu não receber o perdão de Deus, eu não tenho direito à bênção na vida. Aleluia. E nós sabemos que quando olhamos para a antiga aliança, quando o homem pecava diante de Deus e ele queria ser abençoado, porque quem está no pecado está debaixo de maldição. Então, quando ele queria a bênção, ele pegava um animal sem mancha, sem mácula, e apresentava no templo diante do sacerdote, colocava as mãos sobre o animal. Era como se o pecado, a culpa de morte passavam para o animal. O animal morria no lugar do homem que cometeu o pecado. Então ocorria o chamado perdão. Então se tinha perdão, tinha direito à bênção. Aí nós entendemos por que João Batista, à margens do Rio Jordão, quando vê Jesus caminhando, vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Deus. Nós sabemos que ele se apresentou como um cordeiro, e o cordeiro vinha para morrer no lugar de alguém. Ele veio para morrer em nosso lugar. E esse Jesus que vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para ter a vida abundante é necessário ter o perdão de Deus. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, aleluia, e se ofereceu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o direito à vida abundante. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. É por meio dele, é por intermédio dele, é por intermédio de Jesus que nós temos o perdão dos pecados. Aleluia. Mas para ter o direito à bênção, irmãos, é necessário consertar o altar, é necessário reconciliar com Cristo, é necessário reconciliar com o Senhor, para receber o perdão, para ter direito à bênção. Não tem como fogo descer, irmão, para desconsertar. Não tem como ser abençoado com um altar quebrado. Jesus, ele vai dizer em seu ministério terreno: quando vocês forem oferecer uma oferta sobre o altar, e te lembrar que tem uma ofensa contra alguém, deixa a tua oferta primeiro ali, volta e vai e reconcilia-te depressa com o teu adversário, porque bênção é preciso primeiro reconciliação, é preciso obter o perdão de Deus, é preciso entregar a sua vida ao Senhor, é necessário se arrepender dos pecados. Então Elias repara o altar, e aí Elias vai clamar. Altar consertado, Deus responde. Vida no altar, você ora e Deus responde. Você ora, Deus ouve e Deus responde. Mas o que acontece quando está desconcertado? Você ora, Deus ouve, mas Deus não responde. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de fazer um paralelo, antes de nós concluirmos com a oração do profeta Elias. O povo deixou o Senhor para adorar Baal.
Quando nós vamos ver nas Escrituras, irmãos, algo me chama a atenção. Porque o nome do Senhor é mencionado de várias maneiras, muito relacionado com a situação que eles viviam. Porque nós olhamos as Escrituras e vamos ver uma menção do nome do Senhor. Eu encontro uma chamada Yahvé Rafá, que significa o Deus que cura. Eu encontro outra fazendo menção ao nome do Senhor, Yahvé Nissi, que significa Deus é a nossa bandeira. É o que Moisés vai proferir. Eu vejo outro nome em referência ao Senhor, Yahvé Jireh, que significa Deus proverá. Foi o que Abraão proferiu no monte Moriá, quando iria sacrificar Isaac. Ele vai dizer: o Senhor proverá. Eu vejo outro nome chamado Yahvé Shammah, que significa Deus está aqui, Deus está presente. Glória a Deus. Olha só como o nome de Deus revela a pessoa do Senhor. Eu vejo outro nome chamado Yahvé Sabaoth, que significa Senhor dos exércitos. Eu encontro outro nome dizendo Yahvé Elohim, que significa o Senhor é Deus. Eu encontro outro nome em referência ao Senhor chamado Yahvé Elion, que significa Deus Altíssimo. Eu encontro também Yahvé Ra, que significa o Senhor é meu pastor. Tantos nomes em referência ao Senhor. Curiosidade bíblica: quando Moisés está diante da revelação da sarça ardente, Deus ali se revelando e falando a este homem, Moisés fica temeroso, porque o Senhor vai dizer: eu estou te enviando até o Egito para libertar o meu povo. Então Moisés vai dizer: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Quando eles me perguntarem quem te enviou, o que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Eu anotei, irmãos. Aleluia, Senhor. Eu não anotei aqui a palavra hebraica, eu anotei na verdade em outro lugar, irmãos. Uma palavra difícil de pronunciar. Mas o significado é: eu sou o que sou. Quando nós olhamos isto em referência ao nome de Deus, a princípio parece não fazer sentido nenhum. Só que a revelação de Deus para aquele povo era: se você está doente, eu sou Jeová Rafá. Se você está diante de grande adversidade, precisando de um protetor, eu sou a tua bandeira. Glória a Deus. Se você Aleluia, Senhor. está em dificuldade, se você não tem o suficiente, o necessário, eu sou Jeová Jireh, Deus da Aleluia, proteção. Deus. Aleluia, Senhor. Se você está se sentindo sozinho, se todos te abandonarem, olha só o que Deus está dizendo: eu sou Yahvé Rafá, o Senhor presente, o Deus que está aqui. Se você não tem paz, eu sou Yahvé Shalom, eu sou o Senhor da paz. Aleluia, Senhor. Se você está em grande guerra, em grande batalha, eu sou Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos que batalha em teu favor. Se você procura Deus e diz: eu sou Yahvé Elohim, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo para aquele povo: eu serei aquilo que for necessário na tua vida. Eu serei aquilo que você precisa. Eu serei aquilo que você precisa. O que você está precisando hoje? Você precisa de paz? Deus tem paz. Você precisa de um socorro? Deus tem socorro. Você precisa de libertação? Deus tem libertação. Você precisa de cura? Deus cura. Elias repara o altar. Ele diz: tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Deus tem. Glória a Deus. Só Ele é Deus, Ele é o Deus Altíssimo. Então Elias faz uma oração muito simples: Senhor, eu fiz conforme o Senhor pediu. Agora prova, Senhor, por este povo, que tudo que eu fiz, eu não fiz de mim mesmo.
A Bíblia diz: enquanto ele estava orando, Deus manda fogo do céu. Consome o holocausto, consome a lenha, consome o altar, consome a água. Todo o povo se lança com o rosto no pó e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levante a mão para a tua vida: só o Senhor é Deus. Um minuto de glória: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você que precisa de um milagre, diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você que precisa de paz, diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor